Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu queria partilhar com vocês um pouquinho sobre o livro de Santa Teresinha. Eu tô aqui fora da minha casa, eu tô na minha área, então por isso que tá meio eco, não sei se tá dando pra ouvir. Tem uns passarinhos querendo participar do vídeo e se vocês ouvirem alguns barulhos no fundo, são os meus vizinhos, que deu uma chuva muito forte, então aí a gente tá esperando a energia voltar, eu aproveitei e falei pra fazer vídeo. E talvez eu tenha que sair no meio do vídeo também, porque às vezes vai chover. Enfim, eu tô aproveitando aqui a luz do dia, porque lá dentro de casa já não dá mais pra enxergar nada. E a gente tá sem luz, né? Enfim. E aí eu queria partilhar com vocês o livro História de uma Alma, esse aqui. Foi um amigo meu que me emprestou, ele não é meu, é emprestado. E eu achei o livro muito bom, eu já amava Santa Teresinha. Acho que eu li ele no começo de dezembro, se eu não me engano. E o cachorro do meu vizinho quer participar, gente. E foi uma leitura que me surpreendeu muito, assim, porque eu achava que eu ia gostar do livro, mas eu não achava que eu ia ficar tão tocada por ele, né? E aí eu fiz uma lista de coisas que eu aprendi com Santa Teresinha e que ela me fez refletir, coisas que se destacaram pra mim do livro. E o meu intuito aqui, além de me lembrar dessas coisas, porque às vezes eu me esqueço de coisas importantes, é também motivar você a ler o livro, né? Você ler as histórias dos santos, pra você ver como eles pensavam, pra ter essa experiência de comunhão com os santos da igreja. E a primeira coisa que eu anotei, que me tocou muito no livro, é que eu li ele num período que eu tava muito angustiada, né? Eu anotei 3 sentimentos. Que eu tava com muita raiva acumulada, muita ansiedade e muita frustração. Tava terminando as minhas faculdades, né? Uma delas, a outra eu não terminei, mas também tava no final do semestre. Eu tava, tipo assim, acho que eu nunca tinha me sentido tão atribulada de sentimentos, não conseguindo respirar, assim, minha saúde mental tava um caos. E aí eu consegui ler o livro de Santa Teresinha e ele me deu muita paz de espírito. Como que eu li o livro, né? Eu tinha começado, eu li um pouquinho por dia. Aí teve um dia que eu tava muito irritada com uma coisa, muito. E eu não conseguia fazer mais nada. Eu falei, porque eu sempre fico estudando, né? Aí eu falei, tá bom, vou ler o livro de Santa Teresinha. Aí eu sentei, faltava mais da metade ainda. Eu acho que eu tinha lido, tipo, 50, 60 páginas, ou umas 100, não sei. Deixa eu ver quantas páginas o livro tem. O livro tem 300 páginas. Eu, tipo, tinha lido até as 100 no máximo, e aí eu sentei e li o resto. E aí, nesse dia, nossa, meu coração acalmou 100%. Não sei o que aconteceu. Então, recomendo pra você que tem também sentido muitas coisas, assim, que às vezes a gente não tem como controlar os nossos sentimentos, né? Não é que a gente não tem, a gente não sabe, né? Terapia tá aí pra ajudar. Mas esse livro eu sinto, espiritualmente falando, que ele é um livro, assim, de pegar na sua mão e falar, calma, senta aqui, respira. Eu senti isso durante a leitura. Aí a leitura também é super leve, é organizada em cartas que Santa Teresinha escreve pra mãe dela, na verdade pra irmã dela, né, que a mãe dela faleceu quando ela era criança, e a irmã dela também entrou no Carmelo, então ela escreve essas cartas contando da vida dela, e também pra madre superiora dela. E aí, eu acho que eu já vou falar isso, eu ia falar no final, mas vou falar agora, né, uma coisa muito fofa, que eu achei fantástico, na verdade eu acho, não é fofa, mas que eu achei fantástico na leitura, acho que foi o que mais ficou pra mim, de todas as coisas fantásticas que eu vou partilhar com vocês, mas foi o fato de que no final do livro tem um epílogo, e nesse epílogo a gente vai acompanhar como Santa Teresinha morreu, né? E aí a gente descobre nesse epílogo que o livro todo, que todas as cartas que ela escreve, na verdade ela escreve doente e ela escreve meio que pra se distrair, né? Porque ela não podia se mexer muitas vezes pro final da doença. Ela teve tuberculose, né? E aí você fica, meu, como assim? E tipo, deixa claro pra você que ela tava sentindo muita dor enquanto ela escrevia o livro, as cartas, né? Então você fica, mano, como assim?
porque durante todo o livro você acha que ela tá, tipo, no auge. Pelo menos a impressão que eu tive foi que ela tava no auge, no ápice do ápice da vida dela, tipo, sabe, de saúde, assim. A impressão que a gente tem, que eu tenho, foi essa. Eu acabei partilhando com um amigo que me emprestou o livro e ele falou que também foi o que mais tocou ele. E eu falei, gente, que genial. Então, tipo, ela não deixava transparecer. E eu acho que isso é uma característica de Santa Teresinha, tanto nos insights que ela tem, que já vou falar sobre o amor, mas que ela era uma santinha, né, que ela entendeu que o amor era abraçar o sofrimento. Então, quanto mais ela abraçava o sofrimento, mais ela se sentia ligada a Deus. Então, ela não deixava as pessoas verem que ela estava sofrendo. Ela sofria com uma alegria, assim, e eu ficava tipo, mano, como assim? E, tipo, durante o livro dá pra você perceber... não, ela conta coisas que, tipo, você fala, nossa, que fácil você falando isso, mas na prática são coisas mega difíceis. E quando você descobre esse negócio do epílogo, você fala, gente, como assim? Talvez eu tenha estragado um pouco pra vocês a experiência. Agora que eu percebi, talvez eu coloque aqui, ó, spoiler no momento tal. Mas eu achei isso fantástico, porque é muito dela, sabe? Fazer coisas grandes, que são muito difíceis, parecerem fáceis, parecerem de boas. E acho que a grande mensagem dela é que, junto com Deus, as coisas difíceis, elas acontecem. E Deus vai honrando você conforme você vai caminhando. Aí tá. Aí logo de cara, eu acho que ela é muito reconhecida, assim, na igreja por conta disso. Ela traz uma coisa muito legal, ela resolve um problema, assim, muito interessante sobre por que Deus dá muito para umas pessoas e pouco para outras pessoas, né? Não que ela resolve, mas ela coloca de um jeito muito fofo. E outra coisa que me chama atenção, e eu vou falar desse negócio que eu comecei, mas é que ela sempre... Eu tive a sensação que os processos de Santa Teresinha eram muito nossos, sabe? Muito humanos, no sentido da iluminação, né? Vários santos falam sobre esses momentos de insight, e eu cresço muito em Deus nos meus momentos de insight, em momentos que eu falo, mano, é isso aí, nossa, liguei as peças. No outro vídeo eu falei, né? Nos momentos que eu junto as peças do meu quebra-cabeça. Acho que isso é muito da humanidade, mas... vários santos chamam de momentos de iluminação, né? Santo Inácio também fala isso, que são momentos de iluminação. E aí, liga não, gente, meus pais sempre estão falando. Mas enfim, aí, o que acontece? Aí ela fala que todos nós somos florzinhas no jardim de Jesus. E aí, o que ela quer dizer com isso? Que a gente é diferente, como todas as flores são diferentes, e que as nossas diferenças é que compõem o reino. Então, tipo assim, uma flor, ela não é melhor que a outra, e ela tem o seu espaço dentro de um jardim. Se só existissem girassóis, não poderiam existir tulipas, não ia ter a diversidade e a beleza de um jardim. Imagina um jardim só de girassol, ia ser bonito? Ia, mas não ia ter a beleza do girassol, a beleza da tulipa. Então ela destaca isso, que a gente é como flores e que Deus pensou na gente com as nossas características e que cada pessoa, ela tem um lugar no jardim de Deus, né? No reino. E aí, isso também é muito legal, porque ela fala assim que os grandes santos, ela fala da irmã dela, né? Que é Santa Teresa, acho que é Santa Teresa de Jesus, eu não lembro, mas eu sei que é outra santa também. Mano, essa família de Santa Teresinha só tem santos, os pais dela são santos, é tudo santos, a irmã dela é tudo santa, é muito legal. E aí ela compara, tipo, os grandes santos com muitos feitos extraordinários, digamos assim, aos lírios, né? Que são, ela fala que são flores mais cheias, são flores mais bonitas e tal. E que ela é uma florzinha só no jardim de Jesus. Isso é tão fofinho, eu amo. Eu amo esses negócios com natureza. E Santa Teresinha também me pega muito por causa disso, porque ela o tempo todo ela observa muito a natureza, ela tem uma ligação muito forte com a natureza, com as estações, sabe? Tem uma parte que ela fala sobre o tempo das coisas, que ela precisa esperar o tempo como o verão, o inverno. E eu achei muito propício eu ter lido isso,
depois de todo um trabalho que Deus veio fazendo comigo sobre as estações, né? Aí tá. Aí o que acontece? Sobre os lírios. E quando eu li sobre os lírios, eu fiquei pensando, nossa, eu já tinha lido algo semelhante, já sabia desse ensinamento de Santa Teresinha, mas aí eu fiz um link, porque uma das palavras que foi muito forte para mim no ano de 2019 foi Mateus 6, de 21 a 28, alguma coisa assim, que é aquela palavra sobre buscar primeiro o reino de Deus, depois que as coisas serão acrescentadas, e que fala muito sobre providência, né? E aí tem uma hora, eu anotei, ó, que fala assim: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Então, achei fantástico, porque Santa Teresinha, sem perceber, ou talvez percebendo, não sei, mas ela faz esse link do lírio com os grandes santos, e na Bíblia vai colocar o lírio muitas vezes como muitos exemplos, né? E aí, opa, eu tô gravando, tá? Tô gravando o vídeo. Tá, mas eu tô gravando, tá? Aí vai falar sobre isso, e aí eu achei fantástico porque os lírios na Bíblia, eles sempre são retratados como algo importante. Virou uma festa do caqui aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir pra outro lugar, peraí. Tá um rolo porque teve uma chuva gigante. E aí a gente tá sem energia. Então, tá difícil. Peraí, deixa eu achar outro canto aqui para continuar nossas conversas. Deixa eu ver, peraí. Achei um canto. Vamos ficar aqui, vai. Ai, vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil falar das coisas? Bom, enfim, voltando ao raciocínio dos lírios. Aí, o que acontece? Achei muito legal esse lance de, sem ela perceber, ela fazer um link com a Bíblia. E ela faz muito isso também. Ela faz várias referências a outros santos, ela faz várias referências a Bíblia mesmo, aos livros. Ela fala muito da imitação de Cristo, que eu quero ler, todo mundo fala desse livro, né? Enfim, quero ler ele. E aí eu falei, nossa, que da hora. E não é a única palavra que tem com lírios na Bíblia, mas eu achei muito interessante essa palavra ser uma das palavras que Deus estava trabalhando no ano comigo, né? E aí eu entendi que os grandes santos, eles vivem na providência e eles descansam em Deus, como os lírios, né? Aí ela confirmou também no meu coração algo que Deus estava trabalhando comigo em 2019, que era sofrer pelas pessoas, sabe? Às vezes eu lia os santos e eles falavam assim, porque a gente tem que sofrer pelo pecador, não sei o quê. E eu tinha um rancinho, assim, porque eu via sempre muito de cima, sabe? Tipo, fulano tá... Nossa, como eu sou melhor, então eu sofro por você, porque você não faz isso e eu faço. E eu não penso isso, né? Eu penso assim, que eu sou pecadora como as outras pessoas. Então, que eu tenho as minhas dificuldades e tudo bem. Mas isso não torna ninguém inferior, né? E o jeito que Santa Teresinha coloca é muito bonito, sabe? Na verdade, eu acho que foi o olhar que eu tive. Ela conseguiu quebrar o meu ranço desse pensamento, assim. E ela confirmou muito esse sofrimento pelos meus irmãos. Na verdade, Jesus, ele foi me colocando, eu acho, conforme eu fui lendo Santa Teresinha e meditando ela. Na verdade, desde antes, eu acho que Deus, ele vai preparando a gente para as leituras, porque eu queria ler esse livro faz muito tempo, e só, tipo, naquele momento que Deus fez chegar até mim, né? Muitos livros de igreja, eles chegam até mim, eu não vou atrás, eu falo, Jesus, eu quero ler esse livro, e aí depois de um tempo eu leio. É muito louco isso. Eu convido até você a fazer isso, sabe? Tipo, falar, Deus, que santo você quer, sabe, que eu leia, que eu conheça, e ficar atento aos movimentos da vida, né? Que Deus vai trazer pra você. Mas enfim, então eu tinha esse negócio do sofrimento, que eu tinha dificuldade. E Deus foi me preparando, foi me fazendo sensível para outras coisas. E de certa forma eu fui começando a sofrer pelas pessoas. E não de um jeito que deixa a gente doente, sabe? Não pegar o problema da pessoa pra nós. Mas, por exemplo, se compadecer pelo outro e falar, mano,
como eu posso ajudar, sabe? E é rezando que a gente pode ajudar. Então, comecei a orar pelas pessoas. Eu não tinha costume de fazer isso, que nem eu vim partilhando com vocês. Depois, esse ano de 2019, eu aprendi a fazer isso. E agora eu não sei parar de fazer isso. Tipo, eu sinto no meu coração, eu tô orando pelas pessoas e não sei o quê. Acho que até já comentei isso com vocês. E Deus foi me ensinando, através de Santa Teresinha, a sofrer o sofrimento do outro, né? E entender isso de maneira horizontal, não vertical. E tudo bem se a outra pessoa olhar como superior, né? Mas assim, de ter uma coisa fraterna mesmo. Uma ligação fraterna. Aí, que mais? E aí tem a sacada maravilhosa de Santa Teresinha, que ela também é conhecida por isso, né? A partir desse sofrimento, né? Porque ela sofria porque ela fala assim, que ela imaginava o sofrimento de Jesus. E Jesus tem me ensinado isso também, sabe? Quando eu rezo o terço, quando eu... Sei lá, assim, às vezes quando eu converso com uma pessoa, sabe? Tipo, quando eu vejo alguém sofrendo, é como um pai mesmo que sofre pelo filho. Eu não sou mãe, mas eu fico imaginando, sabe? Isso tem me ajudado muito com a relação com os meus pais também, porque antes eu só fazia coisas e eu não conseguia entender que eles sentiam coisas, né? E não conseguia entender, tipo, mano, me deixa fazer as coisas, sabe? Mas é doloroso pra eles, eles têm medo, sabe? Então eu fico imaginando, se um coração humano é capaz de sentir isso, o que Deus consegue sentir por nós, né? Qual o sofrimento que Deus sente quando a gente se afasta dele, né? Quando a gente não tá com ele. E aí Santa Teresinha traz que a vocação dela é o amor. Mano, isso é tão idiota, mas é tão forte, tão profundo, que você fala, mano, mas é isso, sabe? É isso. O que são as vocações, né? As vocações dentro da igreja, as vocações, num geral, assim, matrimônio, né? Vida consagrada, o que são? São uma resposta ao chamado de amor de Deus, né? Deus ama a gente e a gente corresponde a esse chamado de amor. E Santa Teresinha tem essa sacada, tipo, mano, eu sou chamada a amar. Eu não sei como, mas tô amando, sou chamada a amar. E ela fala que ela vai ser o amor. E se ela for o amor, ela vai ser tudo. Ela vai ser o que ela nasceu pra ser. Ela nasceu pra ser essa resposta. E isso cai muito no meu coração. Ela é assim, nossa, ai, tudo que ela faz. Essa mulher é maravilhosa. E ela é melancólica. Queria falar disso também. Não escrevi, vou aproveitar aqui. Que veio aqui a inspiração de falar disso, então vou falar. Ela é melancólica. E os melancólicos, eles... Eu também sou melancólica, pra quem não conhece os 4 temperamentos, depois procura. E eu não gosto de ser melancólica, pra ser sincera. Eu fico meio chateada às vezes, porque eu sou sensível demais, eu percebo tudo. Acho que eu já falei isso pra vocês também. E eu sempre falava pra Deus, nossa Deus, mas não quero ser melancólica, me deixa, sabe? Por que eu não posso ter um temperamento mais, sei lá, pra frente, né? E aí foi muito engraçado esse processo de eu perceber que Santa Teresinha, sendo melancólica, ela teve os processos dela, sabe? Ela foi santa e isso foi muito legal comigo, que eu gostei. E aí, meu pai. E aí, depois disso, aí ela fala que ela vai ser o amor e que ela vai viver um holocausto de amor, que é muito louco esse negócio. Pera aí, deixa os meus pais passarem, porque senão não vai dar certo aqui o negócio. E aí, bom, não vai dar certo, vou continuar falando aqui. Aí, nesse holocausto de amor, ela vai falar da santidade, que a santidade é amar nas pequenas coisas. Isso é muito óbvio, mas é muito difícil pra mim. E aí, ela responde vários questionamentos meus com outras questões, né? Vou esperar um pouquinho, peraí. Deu certo? Voltou a energia?
Voltou energia. Aí sim, arrasou. Graças a Deus, voltou real. Ligamos a luz. Aí, ela vai falar que a santidade é amar nas pequenas coisas. E ela vai responder os meus questionamentos, né? Porque tava me dando muita angústia, sabe? Em algumas situações cotidianas, eu tava muito, vamos dizer assim, de saco cheio de algumas situações cotidianas. E eu tava comprando briga, porque eu sou assim, sabe? Eu compro muita briga por nada, assim, tipo, uma coisinha, vai lá, eu vou lá e explodo. Eu sou muito estopim curto, né? E aí... Ai, meus pais são ótimos, vocês viram? Isso aqui, ó, clima da casa. Aí, Santa Teresinha me ensinou que eu preciso entregar pequenos sacrifícios diários. Então, que essas pequenas coisinhas que me irritam, se eu consigo passar por cima dela e canalizar e entregar pra Deus, isso, tipo, é muito amor, é muita santidade no dia a dia, sabe? Isso mudou totalmente, assim, minha visão, de verdade, assim. E aí teve um exemplo que eu falei, mano, a Santa Teresinha viveu isso, eu não acredito. E que é assim, que ela conta que ela ia fazer alguma coisa, acho que ela ia rezar, e ela se propunha ficar em silêncio durante um tempo. E ela ia fazer a oração dela em silêncio. E aí tinha uma irmãzinha, muito legal, o jeito que ela fala. E ela fala de um jeito tão fofinho que dá raiva. E ela fala que tinha uma irmãzinha lá no Carmelo que fazia uns barulhos que incomodava muito ela, muito. E aí ela ficava, tipo, com muita raiva. Ela ficava, tipo, ai. E aí, tipo, ela entregava isso pra Jesus. Às vezes a oração dela era entregar aqueles barulhos pra Jesus. E eu falei, nossa, como eu me identifico com isso, cara? Porque eu sou muito assim, eu preciso de muita plenitude, sabe? Às vezes, quando eu tô estudando em casa, tipo, eu moro do lado, meus vizinhos são muito, eles põem música alta, faz muita festa, e eu moro perto de um lugar que sempre tem shows. E aí, quando tem esses shows, eles ficam dentro do meu quarto. Parece que eu tô no show, dá muita raiva. E aí eu tento estudar e eu não consigo. E aí eu fico muito irritada. Às vezes eu tô rezando, às vezes meus pais estão por aqui, né? E aí eu fico muito irritada. E eu falo, entregar por amor. Entregar. Mas é muito difícil isso. Muito difícil. E aí ela fala que essas notificações unem a gente a Jesus, né? E aí é muito legal também que ela dá estratégias no livro de como ela lidava com essas coisinhas que irritavam ela. Tipo, porque às vezes ela não conseguia só entregar pra Jesus. Então, às vezes ela ia pra outro lugar e tá tudo bem você fugir das coisas. Isso eu não tinha comigo. Antes eu achava que eu tinha que encarar as coisas, sim. E aí agora eu entendo que eu posso fugir das coisas. E tá tudo bem. E quando eu estiver bem, eu encaro as coisas. Não posso ficar fugindo pra sempre. Mas é bom, né? Se eu sei que não vai me fazer bem, fica quieto, sabe? Vai pra outro lugar. Se der, né? E aí também ela dá outras estratégias, como, tipo, sorrir pra pessoa, sabe? Tipo, às vezes quando você... Não só sorrir, né? Que ela sorria. Mas tipo, sei lá, fica quieto, né? E isso vai muito de encontro com a palavra desse ano pra mim, que era que Maria guardava tudo no coração. E também responde muito a minha rebeldia, sabe? Porque às vezes eu penso uma coisa no momento e eu devolvo pra pessoa aquilo. E, tipo, falo sem pensar e devolvo, né? Pra resolver a situação. E aí eu pioro a situação, gasto energia à toa. E às vezes o que eu penso não é... Ai, o que eu penso não é aquilo, né? Então, tô amando essa situação, porque é exatamente disso que eu tô falando. E aí, não é exatamente aquilo que eu quero mostrar pra pessoa, né? Na verdade, às vezes eu não tô entendendo a situação. Já aconteceu muitas vezes comigo de eu devolver algo na hora e depois eu entender, tipo, depois de muito tempo eu entender aquela situação melhor. Então, se você silencia, é muito melhor, né? E eu tenho aprendido isso na prática. Muito difícil.
Outra coisa que ela fala é que a gente não pode escolher as pessoas que a gente quer amar. Tipo, e nem quando a gente vai amar. Tipo, hoje eu tô afim de amar, então vou amar. Ou eu vou amar fulano, mas ciclano eu não quero amar. E ela fala que a gente tem que amar as pessoas que Deus dá pra gente amar, as pessoas que estão no nosso cotidiano. Isso também vai de encontro com outra coisa que tem incomodado meu coração, né? Faz um tempo já. No quanto, às vezes, eu busco pessoas fora pra amar, eu busco, tipo, almas fora, né? E quanto Deus me confia almas específicas, eu não preciso buscar. E, tipo, se as pessoas, sei lá, se duas pessoas com quem eu convivo, meu pai e minha mãe, sei lá, se eu conseguir amar eles, já faz muito sentido, né? E eles conseguirem me amar, se a gente conseguir estabelecer um relacionamento, isso é muito difícil pra mim, muito, 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 muito. Porque isso diz de eu estar aberta pra me relacionar, diz de eu fazer esses pequenos sacrifícios, né? E é muito difícil. E aí outra coisa do holocausto de amor que ficou pra mim também é que a santidade ela é amar nessas pequenas coisas e a partir da minha personalidade, né? Porque eu sempre ouvi muito assim: porque a gente tem que imitar a vida dos santos e não sei o quê. E eu acho muito legal a gente ler sobre a vida dos santos, buscar saber sobre os santos. Mas ser santo não é imitar o modo de relacionamento, né? De alguém que foi santo com Jesus, né? Mas é eu me relacionar com Jesus, né? O relacionamento dos santos com Jesus, ele tem que ser contemplado, tem que ser exemplo, sim, mas não no sentido de eu ir igual a eles, porque eu tenho que achar a minha maneira de me relacionar com Deus. E aí a santidade é uma consequência desse meu relacionamento com Deus. Acho que eu já falei isso também aqui. Mas eu acho muito que muita gente se perde, assim. Demorou pra virar essa chavinha na minha cabeça, assim, de que Jesus, ele não queria que eu fosse santa como objetivo principal, mas a santidade, ela era uma consequência do meu relacionamento com ele e que gerava o meu relacionamento saudável e bom com as outras pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam, eu vou ser santo, vou ser santo. Vou dar um exemplo prático, assim. Eu tenho que ir na missa todo dia. Ou eu tenho que ir na missa de domingo. Então, eu vou brigar com todo mundo, eu vou passar, sei lá, tem 1 hora de almoço, sei lá. E aí eu vou correndo pra missa, pra pegar a missa. E aí xingo todo mundo no trânsito, não sei o quê. Mano, não faz sentido, sabe? Não que você tem que deixar de ir na missa, mas às vezes, e às vezes não, eu falo isso com propriedade espiritual, vou falar isso com propriedade espiritual, mas assim, quando é para você estar, Deus vai cuidar para que você esteja, você vai correndo atrás, e se não deu para você ir, se não deu para você estar, é porque não era para você ir. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto agora, eu e os meus pais, a gente ia viajar pra praia, mas aí não deu, porque Deus sabe das nossas necessidades. E tá chovendo todos esses dias, a gente tá vivendo coisas legais aqui em casa, então Deus sabe das nossas necessidades. E Deus dá pra gente o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa, sabe? Não vai. Pode deixar a gente feliz por um momento, mas não vai dar pra gente a felicidade verdadeira, né? Então, buscar, né? Qual que é a minha maneira de relacionar com Deus? Qual que são as minhas características que se destacam no meu relacionamento com Deus? O que Deus gosta de ver em mim, sabe? Como eu sou melhor me relacionando com Deus, sabe? Isso que faz a santidade, sabe? Ela não pode ser uma meta, ela tem que ser consequência desse relacionamento. E uma coisa que ficou muito forte pra mim também é que Deus ama a gente pelo que a gente é. Então, aquela palavra também, quem me separará do amor de Deus? Nada, nem temor, nem... Não lembro as coisas que ele cita, mas nada pode me separar do amor de Deus. Mesmo que eu peque, assim, Deus vai continuar me amando. Isso é engraçado, porque assim... É porque isso diz de Deus, sabe? O amor diz de Deus. E se a gente entendesse... Se eu entendesse, né? Porque eu não entendo ainda. Mas se eu entendesse o que é o amor... Se eu entendesse que o dar me faz crescer... Eu ia entender porque o amor de Deus não muda.
Não sei se estou falando grego aqui, mas Deus continua amando a gente e a gente precisa se sentir amado por Deus, porque o amor é isso, sabe? O amor, ele não pode ser... Vou voltar naquele negócio do anjo, né? O amor não pode ser um anjo, ele tem que ser humano, porque ele diz de um relacionamento de duas pessoas. Agora ficou ótimo. E diz de uma entrega. Então, quando eu amo, eu dou coisas, e isso que me faz feliz. Não é o ser amado. A gente sempre busca ser amado. Ser amado é bom, maravilhoso, mas amar é muito melhor. E isso a gente tem que descobrir. E eu descobri um pouco disso lendo o livro de Santa Teresinha, né? Que o amar é melhor do que ser amado. É muito louco isso. Ainda não sei explicar direito. Se eu aprender mais sobre isso, eu partilho. E a última coisa... Ah, não, tem mais uma aqui. Aí, outra coisa que Santa Teresinha me ensinou... Na verdade, ela e todos os santos, mas ela reforçou muito isso, né? Foi sobre o desejo de ter a sua alma saciada, né? Porque a gente... O Freud vai falar isso... Falo isso em todos os vídeos, basicamente, porque isso é muito importante. Mas a nossa alma tem um desejo de ser saciada por algo, de ser preenchida por algo. Parece que a gente falta algo em nós, né? E aí a gente vai preenchendo com coisas que a gente acredita. Nós acreditamos em Deus, preenchemos em Deus. Outras pessoas acreditam de outro jeito. Então, preenche com trabalho, preenche com relacionamentos amorosos. Nós podemos preencher de várias formas. Mas nós acreditamos que a nossa alma só é totalmente preenchida por Deus, porque Ele que nos criou. Eu creio nisso. E Santa Teresinha e outros santos, eles entendem isso e eles, a partir de um momento da vida deles, eles começam a desejar a morte. Porque eles começam a desejar ser preenchidos por Deus. Então, é muito surreal isso, né? Tipo, uma pessoa desejar a morte. Mas ela tava doente, tava sofrendo, e ela queria sofrer e ela queria morrer. Porque ela sabia que se ela morresse, ela ia se unir a Deus. E a última é muito boa, muito boa. Eu vou ler, que é muito boa. Eu não sei, eu não lembro direito que parte do livro isso acontece. Mas eu fiz essa anotação no meu diário, então eu acho bonita ela. Então vou ler. E aí, se vocês lerem o livro algum dia, vocês me falam onde é que tá no livro, ou se foi da minha cabeça que eu tirei isso. Eu deixo que as pessoas levem minhas ideias, porque eu tenho uma questão muito assim de eu ter uma ideia e ter algo que é meu e alguém pegar. Isso é muito central também nas minhas questões de existência. Eu tenho um lugar e a pessoa vai e pega. Porque eu me apego muito às coisas materiais. Deus sempre tá querendo me dizer, tipo, olha, se apega a mim, não às coisas materiais. Mas ainda não estou nesse nível. Risos. Deixe que leve minhas ideias. Elas não são minhas. Deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa aqui. Não sei o que aconteceu, mas vamos continuar. Uma pessoa iluminada não é mais digna de amor que outra. Ninguém é mais digno de amor que ninguém. Aí eu descobri coisas da minha personalidade, né? Que eu leio muito por conta dessa crença, né? De que eu quero sempre saber. Eu acho que sempre saber é o que move. Porque muitas vezes no mundo é isso. Quanto mais você sabe, mais você é... Não é nem amado a palavra, mas você é aceito, eu acho. Mas Santa Teresinha me ensinou que essa crença não é real, que eu sou amada por Deus pelo que eu sou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas anotações, das minhas reflexões. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a lerem o livro de Santa Teresinha. Ele é um livro muito gostosinho de ler e talvez não tão gostosinho para quem não esteja acostumado, mas eu gostei muito de ler. Não achei difícil. Tem muitos livros da igreja bem mais difíceis que ele. E tem várias ilustraçõezinhas também. É que eu não vou conseguir virar a câmera agora. Deixa eu ver se consigo, peraí. Não consigo. E aí, tem várias fotinhos dela. E eu achei muito legal. Também no começo tem, tipo, explicando como funcionava a família dela. Achei bem legal. Enfim, é um livro muito gostoso, que eu acho que pode ser o começo para a leitura dos santos. E
eu recomendo super. Falou, gente. Se vocês gostaram, deixa o gostei aí. E Deus abençoe vocês. Santa Terezinha interceda por vocês. Beijocas.